David Fernandes, lateral direito espanhol de 27 anos de idade, 1,96 m de altura, 90 kg de peso, irá ser reforço da equipa do Futebol Clube Porto para a próxima temporada. No vídeo de hoje vamos então analisar este reforço que chega proveniente da equipa espanhola do Ademar León, um reforço que chega para suprimir a saída inesperada de Jack Turin, ele que rumou à Dinamarca à equipa do Aalborg. Mas antes de avançar, dizer-te que se és novo no canal e inscreve-te, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achares que deves comentar e guys, bora lá então arrancar com esta análise de David Fernandes. David Fernandes fez toda a sua formação e uma fase inicial da sua carreira profissional como jogador de handball em Espanha, mais concretamente no Valladolid. Na temporada 2013-2014 e com apenas 17 anos de idade, teve a sua estreia no mais alto patamar do handball espanhol e a partir daí foi ganhando o seu espaço e destaque dentro da equipa. Um destaque que o tornou numa das principais referências do clube depois de na temporada 2015-2016 ter sido não só campeão da segunda divisão espanhola, como ainda o segundo melhor marcador da equipa, com 72 golos apontados em 19 jogos disputados. Uma época simplesmente fantástica e que despertou o interesse da equipa do Ademar León. Um interesse que se concretizou numa transferência e na temporada 2016-2017 David Fernandes trocou então a equipa do Valladolid pela equipa também ela espanhola do Ademar León. Nesta primeira passagem pelo Ademar León, David Fernandes cumpriu 3 temporadas, com particular destaque para a última, ou seja, temporada 2019-2020, onde em 25 jogos disputados apontou 131 golos. Números estes que lhe valeram uma primeira experiência fora do seu país natal, no caso no Wisła Płock, uma experiência que durou apenas 2 anos. Ao fim de 2 anos na Polónia, David Fernandes regressa à Espanha por empréstimo e uma vez mais representa a equipa do Ademar León. Nesta segunda passagem pelo emblema espanhol, conseguiu superar os 131 golos apontados na temporada 2019-2020, também com mais jogos disputados, diga-se de passagem, e à semelhança da primeira passagem voltou a destacar-se como uma das principais referências da equipa. Após 5 temporadas no topo do handball espanhol e 2 temporadas no topo do handball polaco, contando ainda com as conquistas de um título de campeão da segunda divisão espanhola e uma taça da Polónia, David Fernandes decide estar na hora de embarcar numa nova aventura e pela segunda vez na sua carreira decide deixar o seu país natal, desta vez para rumar a Portugal, à equipa do Futebol Clube do Porto. Já relativamente a números nesta última temporada, a equipa do Ademar León terminou o campeonato espanhol na 7ª posição, a 7 pontos do 4º classificado, um 4º lugar que daria acesso às competições europeias nesta próxima temporada, e David Fernandes apontou 144 golos em 35 jogos disputados, fazendo então uma média de 4.11 golos por jogo. Visto este lado mais teórico, vamos então agora olhar para aquilo que realmente interessa, que é como é que é David Fernandes dentro de campo. Mas antes de avançar, deixar só aqui uma nota, que é, os jogos a que eu tive acesso do Ademar León acabaram por ser, para preparar esta análise do David Fernandes, acabaram por ser os mesmos que eu utilizei na análise do António Martínez. O que eu quero dizer com isto? Para o António Martínez, aqueles jogos foram excelentes, ok, deu para ver muita coisa do António Martínez. Relativamente ao David Fernandes, foram jogos que não deram para ver muito, mas ainda assim deram para ver o suficiente, ok, se é que eu posso dizer assim. E por essa razão acabei por recuar mais uma temporada e fui então buscar um joguinho do David Fernandes ainda na equipa polaca do Wisła Płock. Mas isto só para dizer que, pronto, em primeiro lugar para não estranhares o facto de ver David Fernandes com a camisola que não do Ademar León no caso do Wisła Płock, e segundo para explicar que, pronto, esta análise foi um bocadinho chata porque não consegui escolher aqueles jogos que se lhe queria ver David Fernandes na última temporada ao serviço do Ademar León, mas pronto, isto só um pequeno parênteses e vamos então voltar àquilo que interessa e começar pela questão defensiva. Defensivamente, David Fernandes ocupa quer a posição de primeiro defensor, quer de segundo do lado direito, tanto no sistema defensivo 6-0 como 5-1. Uma versatilidade defensiva mais presente no contexto Wisła Płock, onde ele aí sim ia saltando muito entre as posições de primeiro e segundo defensores. Já na realidade, Ademar León acabava por assumir apenas o papel de segundo defensor. Um segundo defensor que, e agora olhando para o contexto do Futebol Clube do Porto, foge um pouco àquela robustez física que tem caracterizado as defesas do Futebol Clube do Porto ao longo dos últimos anos, onde apesar de ser um jogador alto, é também um jogador fino, ou por outras palavras, esguio, o que faz com que a linha defensiva em termos de presença física, por um lado ganhe sim altura, mas por outro perca volume, perca músculo. Ainda assim, e não sendo um defensor dotado de uma forte componente física, estamos perante um jogador que demonstra uma grande proatividade defensiva, que comunica bastante com os companheiros e que lê muito bem o jogo ofensivo da equipa adversária. Uma muito boa leitura que, aliada à proatividade e inteligência defensiva, fazem dele um daqueles defensores que de vez em quando, aqui e acolá, vão sacando uma outra falta atacante. Algo que também notei nos jogos que analisei dele é que, da mesma forma que posso dizer que é um defensor bastante focado e dedicado ao momento defensivo,
defensivo. Por outro lado, foi tendo momentos em que facilmente se deixava distrair, comprometendo de certa forma o trabalho defensivo da equipa, mas nada de muito preocupante. Já em relação ao jogo de pernas, apesar de não ser um jogador pesado, o seu jogo de pernas não é propriamente o melhor. Um jogador que, quando exposto a situações de 1 para 1, tendo pela frente jogadores de menor estatura, sente algumas dificuldades em conseguir acompanhá-los. Talvez em parte preso pelo facto de medir 1,96 m, talvez, o que de certa forma o pode condicionar na velocidade de execução dos movimentos, no caso, no trabalho de pernas. Ainda assim, não posso considerar o seu jogo de pernas fraco, até porque há que olhar para o outro lado da moeda, e em situações em que tem pela frente jogadores com uma altura semelhante à sua, o seu jogo de pernas é mais do que suficiente para criar dificuldades aos jogadores adversários. Já no que diz respeito ao controle de pivô, sendo ele um jogador alto, faz com que nas situações em que está responsável por controlar o pivô, consiga tirar o maior partido possível desse seu 1,96 m de altura, ou neste caso da sua envergadura, e dessa forma não se deixar ficar nos bloqueios dos pivôs adversários, conseguindo facilmente contorná-los. No entanto, o facto de não ser um defensor mais possante, mais forte, faz com que nas situações em que é exigida uma maior disputa física, sinta bastantes dificuldades em segurar os pivôs adversários e evitar que eles rodem na direção da baliza. Ainda assim, e atendendo à forma disciplinada, preocupada e ativa com que ele controla o pivô, faz do seu controle de pivô aos meus olhos um controle de pivô muito bom. Por fim, falar da sua recuperação defensiva e o facto de David Fernandes ocupar uma posição na primeira linha faz com que nas situações em que não é ele a finalizar uma jogada ofensiva, possa teoricamente ser dos primeiros jogadores a chegar à defesa. No entanto, e olhando para o lado prático, o facto de ele ser um jogador não muito rápido faz com que a sua recuperação defensiva acabe por ser um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, e por isso dificilmente vê-lo a ser o primeiro jogador ou um dos primeiros jogadores da equipa a chegar aos 6 metros defensivos numa situação, por exemplo, de contra-ataque direto da equipa adversária. Uma recuperação defensiva que posso dizer que é normal. Portanto, vista a questão defensiva, quais são os pontos fortes e fracos de David Fernandes? Com pontos fortes destacar a sua proatividade e o controle de pivô, já com pontos fracos temos a falta em parte de presença física, e aqui o em parte apenas preso pelo facto de ele ser um jogador mais esguio e por essa razão não oferecer tanta força, tanta robustez física à linha defensiva. Até porque se olharmos para a outra parte da presença física que diz respeito à altura ele tem. Avançando, temos o processo ofensivo e relativamente ao ataque, David Fernandes é um lateral direito tradicional, sim, mas que na verdade não é assim tão tradicional quanto isso. Ou seja, o facto de ser um jogador com 1,96 m dá aquela sensação de que é um lateral para receber a bola, tomar aquelas trajetórias interiores largas, subir e atirar à baliza. No fundo, ser aquele lateral que só aparece para finalizar as jogadas, e sim, ele é também esse tipo de lateral, mas não só. Além de aparecer nesse trabalho de meia distância, é ainda um jogador que participa de forma ativa na dinâmica ofensiva da equipa e que explora quer o jogo de 1 para 1, quer o jogo interior com o pivô. Um jogador que, ok, não verás a ser tão móvel, tão ágil como outros laterais, mas que ainda assim consegue dar uma boa dinâmica ao ataque da equipa. Um lateral direito que em certos momentos vai aparentar ser mais tradicional, mais clássico, e em outros mais moderno. Já no que diz respeito ao remate, apesar de ser um jogador alto, o remate de meia distância não é algo assim tantas vezes explorado como poderia ser, nem é tão letal e eficaz quanto isso. É algo que sim vai aparecendo no seu jogo e que aparece exclusivamente através do remate em suspensão, o que significa que dificilmente verás David Fernandes a explorar um outro estilo de remate que não o remate em suspensão, mas que ainda assim, e dentro daquilo que é a execução do remate em suspensão, é um jogador com uma boa técnica de remate. Uma boa técnica de remate que não é obviamente garantia de golo, e em termos de eficácia no momento de finalização, e aqui olhando para a eficácia no momento de finalização, mas em termos de remate de meia distância, David Fernandes não é aquele lateral que em uma oportunidade vai fazer um golo. Não. Talvez irá precisar de 2, 3 ou até 4 oportunidades para fazê-lo. No entanto, e se por outro lado falarmos da finalização aos 6 metros, aí sim David Fernandes já é um jogador muito mais eficaz, muito mais letal. Um lateral que ataca muito bem os 6 metros, principalmente em situações de decalagem, em que a vantagem está do seu lado, e aí quando sente que tem espaço para penetrar, vai com tudo. O ataque à penetração, que é talvez a sua imagem de marca em termos ofensivos, ou pelo menos através do qual ele vai marcando grande parte dos seus golos. Já em relação ao jogo de 1 para 1, ainda que David Fernandes
Fernandes não seja um lateral super ágil, rápido na mudança de direção e versátil na forma como explora o 1 para 1, é um lateral que dentro destas suas limitações trabalha com o que tem de melhor, no caso, a sua altura. E nesse sentido, o facto de ser um jogador bastante alto permite-lhe apostar constantemente na finta de braço para fora, o que perante defensores de menor estatura é tremendamente eficaz, já perante defensores com uma altura semelhante à sua ou até mais fortes fisicamente, sentirá um pouco mais de dificuldades para conseguir ultrapassá-los. Já sobre o jogo interior com o pivô, sendo o Futebol Porto uma equipa que explora muito o jogo interior com o pivô, com particular destaque para o 7 passeios, mas isto numa realidade Magnus Andersson, não Carlos Rezende, ou se calhar também Carlos Rezende, veremos, mas de qualquer das maneiras, sendo o Futebol Porto uma equipa que por norma explora muito o jogo interior com o pivô, é importante ter laterais que para além de fazerem golos, tenham também a capacidade de se relacionar com os pivôs. E mesmo não podendo eu considerar David Fernandes um lateral com a mesma qualidade de jogo interior que o pivô, que por exemplo Fábio Magalhães, é ainda assim um lateral com alguma criatividade no capítulo do passe, o que lhe permite explorar de uma forma um pouco mais irreverente o jogo interior com o pivô. E já que estou a falar em passe, tenho obviamente que destacar os seus últimos passos, no caso os últimos passos para a ponta direita. Além de ser um lateral para fazer golos, David Fernandes é também um lateral para dar a marcar, e nesse capítulo das assistências era notória a forma como ele no Ademar León se relacionava com o ponta direita António Martínez. Coincidência ou não, também ele reforço do Futebol Porto para esta próxima temporada, mas dois jogadores com uma química inigualável, dois jogadores que se entendiam muito, mas muito bem na equipa do Ademar León. Veremos como será na equipa do Futebol Clube Porto. Por fim, dizer que David Fernandes era na equipa do Ademar León um lateral com rotinas de segundo pivô, um trabalho de segundo pivô que aparecia pontualmente e em situações mais específicas de jogo e dentro de uma dinâmica de Ademar León, onde ele nunca chegava a desempenhar o trabalho de um verdadeiro pivô, mas de qualquer das maneiras poderá ser algo interessante para a equipa do Futebol Clube Porto ter um lateral com a capacidade para desempenhar este trabalho aos 6 metros, no caso como segundo pivô. Posto isto, pontos fortes e fracos de David Fernandes no ataque. Como pontos fortes, destacar o ataque à penetração, também a boa dinâmica que ele dá à primeira linha e ainda os últimos passos, com particular destaque para os últimos passos para a ponta direita. Já com pontos fracos temos o remate de meia distância e o jogo de 1 para 1. O remate de meia distância pelo facto de ele não atirar muito do meio da rua e quando atira não ser muito eficaz. Já o jogo de 1 para 1 preso pelo facto de ser um jogo de 1 para 1 muito limitado, um trabalho único e exclusivamente à base da finta de braço para fora. Portanto, pensamentos finais relativamente a David Fernandes. Na equipa do Futebol Clube Porto, David Fernandes chega claramente para suprimir a saída inesperada, como eu disse no início desta análise, de Yaya Touré. Agora, se tu pensas que David Fernandes é um Yaya Touré 2.0 ou chega para fazer ou para desempenhar um exatamente igual papel que Yaya Touré desempenhava na última temporada, estás muito enganado. São dois jogadores que, a meu ver, e dos jogos que eu tive acesso para analisar, que uma vez mais repito, foi uma análise muito condicionada pelo facto de eu não poder ter escolhido aquele ou o outro, não sei que jogo, portanto estive condicionado àqueles jogos disponíveis, mas que ainda assim deu para ver muita coisa e estou seguro em afirmar que David Fernandes não é de todo um jogador para desempenhar o mesmo trabalho que Yaya Touré. Ok, é um jogador que atira de meia distância, mas que enquanto Yaya Touré era claramente um atirador nato, portanto um jogador para atirar, um atirador puro, um lateral direito para tomar trajetórias interiores e assumir o remate, David Fernandes é um jogador que já se enquadra numa outra vertente, um jogador que sim, vai tendo alguma meia distância, quando aparece, pode não ser tão eficaz como a meia distância de Yaya Touré, mas é uma meia distância boa, ainda assim, posso considerá-la uma meia distância boa, mas que é um jogador que trabalha mais à base do jogo de 1 para 1 e do dar a marcar, portanto acaba por ser um lateral mais do estilo de Fábio Magalhães, só que em vez de ser lateral esquerdo, é um lateral direito. Agora, olhando para o contexto do Futebol Porto nesta próxima temporada, ou seja, esquecendo Yaya Touré, temos Jakob Mikkelsen e Mamadou Diocou, e relativamente a esses dois jogadores, ou estabelecendo aqui uma comparação com o Jakob Mikkelsen e Mamadou Diocou, David Fernandes é um lateral que eu coloco no meio dos dois, portanto eu não considero que David Fernandes tenha mais meia distância que Jakob Mikkelsen, nem considero que David Fernandes tenha mais jogo de 1 para 1 que Mamadou Diocou. Portanto, o papel de David Fernandes nesta equipa do Futebol Porto é ser aquele terceiro lateral, não estou a dizer que é a terceira opção, estou a dizer que é o terceiro lateral ou um lateral que se vai enquadrar no meio destes dois jogadores e que dá um bocadinho tudo à equipa, não dá nada por excelência, ou seja, não é muito bom, excelente em nada, mas faz um bocadinho de tudo muito bem feito ou minimamente bem feito, o que acaba por ser muito interessante para a equipa do Futebol Porto ter 3 laterais, 2 de raiz, 1 não de raiz, portanto que é Mamadou Diocou, mas ter 3 laterais que dão coisas diferentes ao jogo. Não esquecer ainda que David Fernandes é um jogador que tem uma especial atenção, que tem uma boa relação com o pivô, portanto é um lateral direito com um jogo interior com o pivô, que quando comparado com Jakob Mikkelsen não tem de todo jogo interior com o pivô, e Mamadou Diocou também não tem assim um grande jogo interior com o pivô, portanto nesse sentido David Fernandes parte com alguma vantagem sobre os outros dois laterais direitos da equipa. Agora, em termos de hierarquia, e atenção que eu não sei se Jakob Mikkelsen já recuperou da lesão, ele que esteve grande parte da
da última temporada, ou toda a temporada, ou uma enormíssima parte da última temporada lesionado, e essa até foi a razão para a contratação de Mamadou Diocou a meio da última temporada, mas o facto de Jakob Mikkelsen, vamos supor que está já recuperado da lesão, eu acredito que o facto de Jakob Mikkelsen já ter mais tempo de clube, parta como favorito para assumir a posição lateral direita deixada por Jacques Turin. Agora, David Fernandes é uma excelente alternativa, um jogador que certamente vai crescer, um jogador que tem como vantagem o facto de trazer uma excelente relação com o António Martínez, portanto o que me faz acreditar que em termos ofensivos, quando António Martínez for lançado a jogo, David Fernandes poderá entrar por causa dessa excelente química que eles tinham dado a Ademar León, naquele setor, aquela ala direita espetacular, fluía de uma forma incrível no Ademar León, e por aí poderá partir com alguma vantagem sobre Jakob Mikkelsen, mas para todos os efeitos acredito que Jakob Mikkelsen numa fase inicial e em boas condições, já recuperado da sua lesão, acredito que Jakob Mikkelsen seja a primeira opção. David Fernandes ajudou para crescer e que ali, daqui a uns joguitos, a meio da época ou o que for, mostrando a sua qualidade e crescendo, poderá ser ele, passar a ser ele a primeira opção, e Mamadou Diocou uma excelente terceira alternativa, um excelente jogador para ir rodando. Já em termos defensivos, David Fernandes é uma excelente opção para ocupar a posição de segundo defensor, duvido muito que nesta equipa do Futebol Porto passe pela posição de primeiro defensor, duvido muito, era rotinas que ele tinha no Isaplock sim, mas no Futebol Porto duvido muito, acho que vai meramente passar pela posição de segundo defensor. Ainda assim, é um jogador que não dá aquela robustez física, como eu disse, à linha defensiva do Futebol Porto e que tem caracterizado as linhas defensivas ou as defesas do Futebol Clube Porto, mas que para todos os efeitos é um jogador alto, um jogador que se comporta, que tem um excelente trabalho em termos defensivos, um jogador que se entrega ao aumento defensivo e portanto acho que é uma mais-valia, um jogador que vai cumprir com o seu trabalho em termos defensivos. Não será na defesa que ele se irá destacar com toda a certeza, no ataque será uma peça muito interessante de ver na equipa do Futebol Porto e que eu estou muito curioso para ver nesta próxima temporada. Pronto gente, está tudo analisado relativamente a David Fernandes, resta-me só agradecer todo o apoio deixado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days, até à próxima e fui, papá!